Meu nome é Yuri, sou professor de Ciências Humanas do Cursinho Popular do campus Itapetininga do IFSP, e eu vou auxiliar vocês nesse processo estressante que é, né, passar no vestibular e tudo mais. Eu sei como é que é, eu passei por isso na pele, e foi um momento difícil da minha vida e é para a vida de todo mundo, né? Eu tô aqui para ajudar vocês, né? A princípio, eu vou falar aqui sobre um tema muito polêmico, né, hoje em dia, ainda mais essa divisão de socialismo, capitalismo, que está na mente da sociedade hoje em dia. Eu vou trazer um tema bem polêmico, que é Karl Marx, né? Mas estudar Karl Marx é muito mais importante do que uma mera discussão de socialismo e capitalismo, né? Porque Karl Marx, ele traz todo um destrinchar de uma realidade vivida no século XIX, e também esse destrinchar é muito atual, né? Então, ele mostra o que está acontecendo, as nuances do que acontecia naquela época, e quando a gente pega e traz esses pensamentos dele para hoje em dia, a gente percebe que esses pensamentos ainda conseguem construir uma conexão muito forte com a sociedade atual. E além disso, Marx ele é importante para desenvolver uma série de acontecimentos históricos provenientes da luta de classe, né, de diversas lutas de classe que acontecem na Europa e no mundo como um todo hoje em dia. Então vamos lá. Ele surge, né, ele nasce em 1818 e morre em 1883. Né? Ele vive o fervilhar do século XIX. E eu trago uma frase dele: a história da sociedade, até os nossos dias, é a história da luta de classe. Então ele coloca como patamar, assim, dá uma importância muito grande para a luta de classe como um desenvolver, né, do mundo. Então ele coloca a luta de classe, quando acontece uma luta de classe, um fato de luta de classe, o mundo começa a se reconstruir e atingir uma nova forma, né? Com outras relações sociais, econômicas e tudo mais. E ele colocando isso como patamar, ele começa a fomentar uma ideia de uma nova luta de classe, né? Que a gente vai entender um pouco mais de onde que surge nessa aula, que eu vou trazer o quê? O contexto histórico vivido por Marx, né? Entender o contexto histórico dele é importante para entender de onde que vem esses pensamentos. Então vamos lá. Marx nasce em 1818 em Treveris, Prússia, onde atualmente é uma cidade da Alemanha, né? Prússia é um país que deixou de existir e hoje em dia essa cidade está situada na Alemanha, que é Treveris, né? Em 1818, a Europa passava pela Revolução Industrial, período histórico que traçava novas formas de relações sociais. Você lembra da Revolução Industrial? Aquele homem que era do campo, camponês, agora se via obrigado a adentrar as indústrias e se mudarem para as cidades que estavam em crescimento junto com a classe burguesa. Eles eram obrigados a se mudar para as cidades e trabalhar nas indústrias que eram controladas pela classe burguesa também. E Marx, ele observava tudo isso na sua frente, né, basicamente na realidade que ele vivia, e achava certos pontos estranhos, né, tipo, injustos, ocorrendo nessa realidade de reformulação histórica. Ele tem uma vida sem muitos luxos, ele é pai de 7 filhos e ele é filho de judeus. Lembrando que a classe judaica nessa época era uma classe muito preconceituada. Mesmo sendo bem antes ali de Hitler e tudo mais, que tem um genocídio ao povo judeu, né? Nessa época, eles ainda também eram bastante preconceituados. Marx, ele tem uma vida, um crescimento ali da sua infância, adolescência, fase adulta, em uma situação de classe média, né? Digamos assim. Porém, depois de casar e ter 7 filhos, a situação dele piora muito, né? Filho demanda dinheiro, demanda tempo e tudo mais. E ele acaba se vendo perdendo 2 filhos por conta de doenças relacionadas a más qualidades de vida. Então ele não tinha uma qualidade de vida muito boa, né? Então isso tudo ajudou, né, a formular o pensamento de Marx. Então o pensamento de Marx é moldado partindo de reflexões da realidade em que ele mesmo vivia. O mundo que estava passando por um processo de industrialização e urbanização, o que trouxe diversas relações sociais, políticas e econômicas diferentes. Então, uma das importâncias de Marx foi destrinchar toda essa realidade vivida por ele, apresentando as complexidades dessa realidade vivida por ele, que seria a realidade de Revolução Industrial, para tentar trazer a construção de um mundo novo, né? Marx também fala sobre a questão da prática, né? Então ele fala o seguinte: não adianta a gente pensar e trazer pensamentos, ideologia, filosofias, pensamentos sociológicos, tudo mais, sendo que a gente não coloca em prática.
Então Marx vai tentar colocar em prática também todos os pensamentos, todas as observações dele que foram materializados em livros, e isso para a realidade, né? Colocando a prática no pensamento, certo? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre realmente a ideologia de Marx, né? A gente entendeu aqui o que ele viveu, a realidade que ele vivia, para na próxima aula a gente pensar o quanto isso influenciou nos seus pensamentos e quais são esses pensamentos, né? Mas antes de ir, eu trago uma frase para a gente começar a pensar sobre isso. É uma frase de Marx. O trabalhador, portanto, só se sente à vontade em seu tempo de folga, enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, porém imposto, trabalho forçado, né? Então ele está do lado, Marx está do lado dos operários, que percebe que eles estão sendo oprimidos, percebe que eles estão sendo explorados. E a gente vai entender um pouco mais isso na próxima aula, certo? Um abraço, espero que estejam bem, que fiquem bem e vamos passar no vestibular, hein? É nóis!